Já até me perdi na pauta aqui. Fala, galera, pela terceira vez, e quem faz 3 pede pizza! Gostei, hein? Não é não, mas não? Quem faz 3 paga pizza, que é diferente, né? Ô, Glória, boa noite, pessoal, mais uma vez, graça e paz. Já vamos começar orando. Olha, o áudio saiu. Ah, voltou. Vem. Pessoal, tivemos muitos problemas, mas eu creio que esses problemas vieram para tentar impedir, né, de que o propósito real, né, viesse a acontecer. Mas antes de tudo, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer Sim, por Deus. tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer. Eu quero entregar todas as plataformas que agora nós vamos estar ao vivo. Eu quero te pedir tanto a orientação do meu direcionamento nessa mesa, da Ju, e também, Senhor, do teu filho Eliel. Que tudo aquilo que for necessário ser falado, ser ouvido, será feito para a honra e glória do teu nome. Toma, Senhor, todo equipamento, toma, Senhor, a operação, Pedro Jorge, toma, Senhor, a internet, tudo aqui nesse estúdio para a honra e glória do teu nome. Pai, eu tenho certeza que não importa a quantidade, aonde esse vídeo, aonde, Senhor, vai chegar, mas aonde ele chegar, Senhor, vai produzir frutos em nome de Jesus. Toma a minha vida por uma vez mais, a vida do Eliel, a vida da Ju, a vida do Pedro Jorge, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, compartilha, curte, se possível, comente. Agora eu tô me vendo aqui. Agora eu tô me vendo, tô tranquilo. Aí eu consigo coisar aqui. E estamos aqui pela terceira vez, pessoal. Não foi fácil. Nós estamos aqui desde 8 horas, um ponto, né? Tentando aqui, entramos, fizemos aqui por algumas vezes e tivemos algumas dificuldades muito grandes. O computador travou, a internet está ruim. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí ao vivo agora. E a gente está aqui com o homem de Deus, né, o meu amigo Eliel, ele que é influência digital, né, ele também tem um podcast, e o podcast dele é Com Deus Pode, e também ele é embaixador do CT, Celebrando a Transformação. E hoje nós vamos estar falando desses 2 projetos, né, desses duas áreas de atuação que o Eliel tem se dedicado, tem se lançado. Ambas são para o reino, né, e envolve pessoas. E nós hoje, com certeza, isso vai edificar a sua vida, porque o homem de Deus, o pouco que ele já compartilhou aqui, ele viveu, né, a experiência, e hoje o que aprendeu tem transformar outras vidas. Então, eu quero que você esteja com a gente aí no período que nós vamos estar aqui. Com certeza, Deus vai te alimentar. Meu amigo Eliel, mais uma vez, a graça só dá quem tem. Boa noite. Graça e paz. Essa tá valendo, né? Tá valendo. Então, todas estão valendo. A boa noite, a graça e paz nunca é demais, né? Não, só dá paz quem tem paz, né? Amém. Paz, graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer estar aqui mais uma vez. Mas tá valendo, eu quis dizer no sentido de que... Tá ao vivo, né? Não, tá funcionando. Agora as outras foram testes, as outras foram cortes, as outras foram chamadas. Tá? Essa é realmente a que a gente já combinou que seria a que iria valer, né? Foi só uma pegadinha para vocês que estão nos assistindo, foi tudo combinado. Essa é a que está valendo, tá bom? Vai que cola, né? Mas então, já que essa é a que está valendo, eu vou então repetir a primeira vez, como se fosse a primeira vez, dando aqueles meus agradecimentos, tá? Toda especial. A minha digníssima esposa, a cantora Regiane Santos, que é também fonoaudióloga, professora de música, de canto. E quando eu preciso de alguma orientação na voz, eu não tenho essa impostação à toa. Eu tenho uma professora em casa, né? Então eu também tenho outras pessoas que eu quero mandar um abraço rapidamente, que é o Rodrigo Nascimento, o Rodrigo Silva, que é o nosso parceirão aqui, que foi o elo, que foi a ponte para estar aqui. Um abraço, meu amigo, ele está num evento e não pôde estar conosco. Meu amigo Leôncio Cruz, e em toda especial o Márcio Gribe, que hoje ele foi fundamental
para que eu pudesse estar aqui. Porque a gente conversou nos bastidores também, e para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus, às vezes nós precisamos de muitas pessoas nos bastidores nos apoiando. Então a gente precisa reconhecer também essas pessoas, porque sem elas a gente não consegue avançar. Nós não somos uma ilha, já dizia o grande pensador do século passado. Então eu tenho esse amigo que, para eu conseguir atuar nas várias frentes que eu trabalho, e uma delas é como corretor de plano de saúde, eu fiz uma customização na minha agenda diária, no meu trabalho, e justamente para poder conseguir dar conta de tudo. E ele ficou com uma parte considerável, que eu tenho a minha carteira de cliente, e os novos clientes eu indico para ele, né, para ele assumir. E por que eu indico? Porque além dele ser o meu mentor, quem me treinou, quem me capacitou, é um camarada de extrema confiança, extrema habilidade, um camarada seguro, que ele sabe de tudo e mais um pouco, é o camarada que dá aula para gerentes e gestores, é um camarada muito capacitado, que sempre vai conseguir solucionar os nossos problemas, os seus problemas, vai te dar uma solução, e acima de tudo, ele é um camarada que faz mágica, só não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus, né? Mas ele faz mágica, então pode confiar. Vou pedir depois, se possível, botar o telefone dele aí na tela, ou então na descrição, no comentário, porque esse cara merece, tá bom? Então, um forte abraço, meu amigo, Deus te abençoe. E ele não sabia que eu ia fazer isso, mas eu precisava, porque a gente tem que honrar, a Bíblia diz, né, honrar a quem tem honra, e a gente precisa honrar essas pessoas. Tem então, todos os planos de saúde? Todas as operadoras, todas as redes. Legal. Em todo o Brasil, pode procurar que ele vai resolver. Os meus clientes eu estou mantendo porque está uma correria muito grande por causa do canal Com Deus Pode, que na segunda tentativa você tinha me feito a pergunta do Tom, mas aí eu vou deixar agora devolver para você. Vamos de novo. Está conosco também aqui ela, dividindo essa mesa comigo, missionária Ju. Boa noite, Ju. Graça e paz. Boa noite, paz do Senhor, aos pastores, paz do Senhor a todos. Irmãos, que luta, mas a luta vem porque a vitória é muito grande. Então, nós cremos que esse papo positivo dessa noite é algo poderoso da parte do Senhor para nossas vidas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai alcançar o teu coração através dessa transmissão. Então, você que está entrando, você que vai ter contato com essa transmissão, envie para alguém, mande para um amigo, seja uma ponte de bênção para a vida de alguém através desse podcast, porque eu creio que o Senhor ele vai acrescentar muito nas nossas vidas nessa noite. Amém. Vamos seguindo aqui com o podcast Papo Positivo. Já é quarta-feira e com certeza algo positivo de Deus está chegando para você. Meu amigo Eliel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Com Deus Pode. Quando, onde, como surgiu esse podcast Com Deus Pode? Que, na verdade, é maneira. Então, é uma longa história. Vamos tudo de novo. Ai, Senhor! Vamos tudo de novo. Mas dessa vez eu vou um pouco mais resumido, tá? Porque já está lá uma grande parte. Você que perdeu, depois vai nas redes sociais, que já tem um corte lá. Então, acelerando e resumindo, eu vivi, né, uma vida completamente, aos olhos de todas as pessoas, um bom religioso, um homem de Deus, de confiança e tudo mais, só que eu era um fariseu. Eu vivia uma vida no altar, uma vida na evangelização, missão, com muito amor e carinho, mas também cedendo aos pecados da carne, como já até relatei. E Deus me parou. Ele me parou. E uma psicóloga aqui na Penha, que eu fui, ela me falou algo que me marcou, pastor William, demais. Ela falou o seguinte: olha, você precisa entender que a oferta que você oferecia a Deus, ela era como se fosse um bolo, que estava até aqui na mesa, né? Só que agora eu acho que eu vou falar e ninguém mais vai comer. Só que o recheio era de fezes. Ela falou dessa forma. Por fora, um bolo muito bonito e todo mundo queria alimentar. Mas como você estava oferecendo para Deus o recheio de fezes, ele não aceita. O que você vai precisar fazer agora é retirar
todas essas fezes para você poder oferecer um sacrifício limpo a Deus. E aquela palavra eu entendi, não foi isso que ela disse claramente, mas para mim fez sentido de eu ir para um casulo existencial. E eu encontrei respaldo na Bíblia, como eu já tinha até mencionado, Elias e Davi. E eu vi que os dois, depois de passar pelo período da caverna, eles saíram dali com um propósito bem estabelecido. Elias seria arrebatado, mas não foi do dia para a noite. Ele tinha missões ainda para realizar, ele tinha que deixar todo o legado preparado, todo o substituto escolhido. Ele ainda tinha que matar ainda 100 soldados, né? Mandando fogo do céu descer, né? Mas pegando o contexto ali, ele não sabia disso. Ele tinha ainda um monte de coisas para realizar. Porém, ele já sabia, ao sair da caverna, que Deus iria levar. Todo mundo sabia, os seus discípulos sabiam. E Davi, dentro da caverna, ele formou um exército que foi até o fim, chamado de os Valentes de Davi. Se a gente observar a história de Davi, antes dele ser rei, ele monta um exército de 600 homens. Mas a Bíblia é muito clara. Na caverna de Adulão, foram apenas 400. E se a gente olhar a história de Davi, todas as vezes que tiveram gente que ficaram pelo caminho com as bagagens, foram os 200 que vieram depois da caverna. Então eu comecei a entender em todo esse processo que esse período em que Deus estava me dando de aprendizado, de autoconhecimento, de autorreflexão, de entender os meus maus hábitos, de ser tratado, buscar uma santificação real com Deus, eu também precisava identificar os meus valentes. Aqueles que Deus iria colocar na minha vida, por isso que eu citei algumas dessas pessoas aqui, que eu tenho certeza que são os valentes que Deus tem colocado na minha vida, que me apoiam, que me ajudam. Tantos outros que eu não dá para mencionar todo mundo, mas esses aqui, porque hoje fez sentido dentro do contexto que nós vamos falar. E eu comecei, então, a tentar identificar. E uma dessas situações, que a gente depois continua, foi o Celebrando a Transformação, que eu conheci em 2016, levado pela minha digníssima esposa. Ela me levou para eu ser tratado, mas depois ela começou a entender também algumas coisas que ela também precisava ser tratada. E hoje ela é uma benção, ela é uma das ministradoras da terça terapêutica, que toda terça tem uma palestra, né, alguém que fala, e nós temos os nossos facilitadores que trabalham, que somos coordenados hoje pela psicóloga Genilda Ximenes, ainda somos coordenados pela nossa pastora Janaína L, e o nosso pastor, né, José Maria de Souza, que ele coordena toda a igreja. Então nós temos um trabalho muito bem estruturado, e foi nesse Celebrando a Transformação que eu pude desenvolver todo esse autoconhecimento, esse entendimento, essa transformação, identificando pessoas que Deus iria me usar para me ajudar a alcançar meu total potencial. E hoje nós estamos aqui nessa oportunidade e vamos ainda falar de muitas outras coisas. Vitória, pastor Liel, falando sobre, o senhor começou a falar aqui, né, sobre, o senhor cresceu no evangelho assim, eu também, eu nasci na igreja, né, e como o senhor falou... Qual era o nome do seu berço? Deus Amor. O meu era o Shaddai. Assembleia de Deus? Não, a marca do berço, nasceu no berço evangélico. O meu era Te peguei. Ai, Senhor. Mas eu falou o Shaddai, que eu pensei que era o Shaddai lá no pastor Francisco. Vem lá marca é o Shaddai. Marca é o Shaddai. Não, o meu eu nem sei se eu tinha berço. Era Elion, não? Nem sei se berço tinha. Nem sei. Era sexto? Você tinha berço, né? Até chique. Não era sexto, não? Igual mais não sei, não lembro. Mas, assim, o senhor compartilhou algo... Agora ele não vai conseguir mais. Vamos embora, Ju. Mas o senhor compartilhou algo muito interessante, que teve uma vida, um crescimento dentro da igreja, né? E exerceu um chamado ministro da palavra, e ali... nesse tempo, se ouviu os sinais de Deus, né, através da sua vida pela misericórdia, mas quando saía desse ambiente, existiam algumas práticas que Deus não permitia. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Na verdade, isso ainda existe ainda muito, e na verdade eu acho que hoje está muito pior, né? Mas o senhor achou, a pessoa que tem um encontro com Deus, de verdade,
O senhor achou que lá atrás o senhor não tinha tido um encontro real com Deus, ou o senhor não tinha tido um encontro real consigo mesmo? Então, excelente essa pergunta, muito boa, principalmente para eu fazer um merchan do encontro com Deus que nós vamos ter lá na nossa igreja, né? Terceiro encontro com Deus, nos dias 18, 19 e 20. Tem vagas ainda abertas. Quiser entrar em contato aí, depois a gente passa também algumas informações. Vamos lá. Eu fui nascido no Evangelho, criado, e eu considero que eu tive 2 encontros com Deus. 2 encontros reais. Eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida na minha vida que Deus existe. O meu primeiro encontro tinha por volta de 7, 8 anos de idade, e eu me lembro, e eu contei isso no meu podcast, no episódio O Sexto Hábito, Nadar nas Profundezas das Águas do Rio, profundezas das águas purificadoras, né? Que eu me afoguei quando tinha 7 anos e tal. E depois desse episódio, mas antes de a gente ter uma outra situação de se mudar de Queimados para Caxias, minha mãe me deu uma correção, eu não lembro do porquê que ela me deu, mas eu lembro que aquela correção, que eu acho que eu merecia ter tido mesmo, aquela coça, mas eu fiquei muito revoltado com Deus. E eu fui para o quarto e comecei a questionar a Deus por que levou meu pai, porque se meu pai tivesse ali seria diferente. Comecei aquela ladainha, aquele mimimi, aquela choradeira, aquela vitimização e tudo mais. E eu lembro claramente, como se fosse hoje, a voz de Deus entrou no meu quarto e disse: deixa eu ser o seu pai. E eu caí de joelhos, chorando, e disse que sim. E eu lembro que eu perguntei, mas como será isso? E o Senhor respondeu: todas as vezes que você me chamar, eu estarei ao seu lado para te ajudar. E como que eu fazia os testes para saber se não foi loucura ou se foi Deus mesmo? Eu lembro que logo na sequência eu comecei a estudar. Eu já, na época, já entrei na primeira série, né, no Brizolão e tal. Eu entrei atrasado, com 8 anos de idade. E porque minha mãe não conseguia fazer matrícula, ela trabalhava direto, aquela coisa e tal. Beleza. E eu era muito tímido. Minha personalidade é introvertida. Mas, além disso, eu era tímido. E quando eu queria perguntar, tirar alguma dúvida de algum exercício do quadro, eu, não querendo parecer burro, eu orava na minha mente e falava: Pai, na minha mente, eu falava: Senhor, você é meu pai mesmo? Faz alguém perguntar aquele exercício ali que eu não entendi. E eu acabava de orar, alguém: Professora, aquela questão tal, eu não entendi, pode explicar de novo? Cara, eu chorava de alegria. Eu passei a ter a certeza, a convicção, desde criança, que Deus era meu pai, estava sempre comigo, me ajudando. Porém, esse primeiro encontro, eu classifico ele hoje como o cuidado de Deus para não me permitir virar ateu. Eu acho que até fica um nome desse corte aí. O cuidado de Deus para eu não virar ateu. Por quê? Porque o índice, a estatística, né, do Ariano Suassuna, se a gente pegar, ela aponta que a maioria dos ateus são pessoas que tiveram problemas com os pais. De alguma forma, a figura paterna dele é uma figura paterna abusiva, violenta, ausente, órfão, e por ele não conseguir se relacionar com uma figura paterna, ele não consegue se relacionar com Deus como pai. E Deus não permitiu isso acontecer comigo. Então minha mãe me fala que eu sou um homem de fé, porque tudo que eu faço é pela fé, mas é porque eu sempre soube quem era o meu pai, que ele é real, apesar de estar no céu, mas sempre está comigo, me ajudando. Mas aos meus 17 anos, eu passei por outra crise existencial, que foi a necessidade de atenção. E esse, eu acredito que foi os gatilhos que me levaram para essas práticas da masturbação e depois a entrar no casamento, veio a pornografia eletrônica, digital e posteriormente até a traição física consumada. Então, não é desculpa, eu não estou dizendo isso, é um entendimento que eu tenho de mais ou menos como que as coisas se evoluíram até chegar aonde chegaram. E a sua pergunta é o seguinte: eu acredito claramente, eu entendo claramente que eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Eu não sou um santo impecável.
O que eu entendo hoje é que se eu não vigiar, eu der bobeira, a queda é logo ali. Eu estou sempre a um passo da queda. Eu costumo dizer que desde o encontro que Deus me deu no dia 20 de novembro de 2015, eu vivo a minha última chance. Poucas pessoas têm a consciência da sua última chance. Deus dá várias e várias chances. Só que todos têm uma hora que vive a sua última. Só que poucos têm a consciência de que vive a última. Eu tenho. Eu sei que eu vivo a minha última chance. Por isso que, só para concluir, é por isso que não é que eu não peco, mas eu tenho muito mais cuidado hoje no trato com as pessoas e com a vida, porque eu sei que eu estou na minha última chance. Sabe por que eu fiz essa pergunta para o senhor? Porque todo esse pecado narrado pelo senhor, eu me vejo igual o senhor. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu também tive muita dificuldade na escola, muita. Na verdade, eu tive apoio de pessoas, de amigos, né? Tem até hoje, são meus amigos até hoje, tive muita dificuldade no aprendizado. Muita mesmo, de entender muita coisa. E a minha adolescência, eu tive duas palavras que mexeram com a minha vida. Uma, quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu achei que eu fui falar com o pastor falou, rapaz, crente só namora para casar. E aquilo ali, por mais que seja verdade, Ju, trouxe para mim uma seriedade muito grande. Então, todo relacionamento que, teoricamente, eu tinha, eu queria namorar para casar. E eu fui resumindo, um trouxa, porque eu me apaixonava por quem queria só viver um momento. Imagina isso, né, igreja? Resumindo toda a minha... Por isso que eu estou falando que eu me identifiquei com o senhor. E a segunda chave na minha vida espiritual foi já depois de casado que eu vivi isso também. Eu lembro que eu morava já com meu cunhado, com o Pedro Jorge. Era DirecTV, né, Pedro? DirecTV. Eu conheci a pornografia também na DirecTV. E ele que assinou, eu morava com ele. E eu lembro que era novidade, né? Saiu da parabólica, entrou DirecTV. E ele recebeu a fatura lá, e quando a fatura veio, era filmes pornográficos. E ele descabelando, já não tinha cabelo, né? Mas descabelando que tinha, com a empresa eu não usei, só morava eu, ele e minha irmã, ele não usou, minha irmã não usou, e ficou até ele me apertar, e eu... E eu vim por muito tempo com essa prática também. E hoje, eu vou compartilhar aqui junto com o senhor, para não... Que comprovadamente, pela ciência, é um vício igual a cocaína. E vou te falar... É prejudicial demais. Aí, no meu casamento, também eu tive um problema. E quando eu estava prestes a me separar, tudo pronto. Por que eu falo tudo pronto? Minha família, a família da minha esposa, aquelas coisas todinha. A única chave que eu achava que ia ter dificuldade há anos atrás era a igreja. Eu era evangelista, eu falei, não vou, a igreja não vai apoiar isso aqui. E quando eu fui para o meu pastor na época, compartilhar com ele que já não estava exercendo o ministério, né? Ele falou, não, cara, no teu caso só tem uma solução, é o divórcio. Aí quando ele falou aquilo virou a chave. Eu falei, não. Aí eu comecei a ver as virtudes da minha parceira, da coisa, e lutei pelo meu casamento. E hoje eu vivo o quê, pastor? Para resumir a minha parte aqui, que eu não sou entrevistado, né? Não, fica à vontade. Não, mas a gente inverte papel. Não, mas eu me encaixei muito no que o senhor estava falando. Hoje eu tenho... aonde eu moro aqui, o senhor já viu que tem uma dificuldade muito grande, não só de acesso de telefone, mas também bem de televisão. Então a gente tinha aqui a operadora Sky que fornecia para gente. E ficou muito inviável, muito caro. A planta precisa cortar. E agora a gente colocou uma nova televisão, uma nova assinatura daqui da localidade, e ali tem os canais pornográficos. E eu falei assim, cara, eu preciso bloquear isso. Eu não vou bloquear, porque se eu bloquear, eu sei a senha. Eu vou pedir para minha esposa bloquear para me autopoliciar. Só que, cara, Deus é tão bom que eu falei, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso. E tá lá. E já vai fazer um mês e tá lá. E para mim, é como se não tivesse. Por quê? Porque eu consegui, assim como eu consegui entender que a minha esposa, meu casamento, é bom para mim, eu não preciso ter a segunda pessoa para me satisfazer e ser feliz, eu preciso entender que aquilo ali está lá
eu não tenho que mexer. Eu não tenho, aquilo ali não faz parte para mim. Então, o meu consciente, a minha mente, ela precisa ser trabalhada. Porque se a gente, assim, não sei se eu estou certo, tem gente que precisa. É assim, eu não sei se amanhã, se eu precisar amanhã, eu vou fazer. Sim. Mas até hoje, pastor, eu consigo passar por ali e não acessar aquele canal. E vencer, como o senhor falou, hoje. Mas então, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente usa um dia de cada vez. Hoje, estou limpo por hoje. Amanhã só Deus sabe. Amanhã só Deus sabe. Só que o que acontece? Nesse processo, eu descobri que eu tenho uma facilidade de viciar-se nas coisas. Então, tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que conseguem ter um autocontrole maior do que outras. Então, se essa pessoa ela for, por exemplo, um jogo, uma jogatina, ela consegue levar aquilo como uma profissão sem se viciar. Existe esse tipo de pessoa, só que não são todas. Vai, a hora que quiser parar, para. Só que, não, ele tem um controle já, uma planilha, ele joga tanto, só se perder, acabou aquele dia, aquele dinheiro. Ele consegue se policiar aquilo como um trabalho e ele ganha realmente muito dinheiro, seja na bolsa, seja... Ele consegue. Só que a maioria de nós não temos essa facilidade. A maioria de nós somos autoviciados. A gente se vicia muito. E a própria rede social, sabendo disso, ela apela muito nas propagandas e tal, e nos mantém conectados o tempo todo. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente não sabe que a gente é um potencial a se viciar em alguma coisa e experimenta, e depois de experimentar, se descobre que você é uma pessoa que se vicia facilmente, já era. Então, o segredo de não se viciar é nunca usar. Sim. Ponto. Nunca usa cigarro, nunca usa... Ah, mas é bebida, não sei... Cara, não bebe. Não bebe bebida alcoólica, hipótese alguma. Ah, por quê? Faz mal, porque não ajuda, porque... E ponto final. Simples assim. E como eu não usei essas substâncias, eu nunca me viciei nelas, mas hoje, como eu entendo que eu sou uma pessoa que se vicia fácil, se eu tivesse experimentado, talvez eu já estaria com o pulmão todo ferrado. Então, mas eu me viciei em outras coisas. E uma delas era a televisão. Eu era viciado em televisão. E eu conversando com um amigo meu, e pastor Renatinho, um abraço, meu amigo, e eu conversando com ele, falei, poxa, eu vou vender a televisão, porque eu sou viciado em televisão. E ele me falou exatamente isso. Ele falou, poxa, mas assim você nunca vai tratar esse vício. Eu falei, como assim? Ele falou, você só pode se livrar do aparelho depois que você dominá-lo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, sim, porque senão você nunca vai saber quando você está curado disso. E teve um dia que eu descobri que eu estava curado. Por quê? Estava passando jogo do Flamengo, Libertadores, meu afilhado, né, que faleceu, o Lucas, no sofá, e eu estudando questões da prova, estava fazendo prova da pós em teologia pastoral, e ele me questionou, falou, ô pai, você não vai ver o jogo não? Que a minha luz acendeu. Eu falei, rapaz, eu estou curado. E ali, a partir daquele momento, eu entendi que eu e minha esposa, eu já não estava mais assistindo televisão, nem ela, chegamos à conclusão de vender. Aí meu tio estava precisando de televisão, entreguei para ele, ele me deu um trocado lá, que ele achou que valia. Eu deixei à vontade, falei, ó, vê aí o que... E nos livramos, e até hoje a gente está sem. Hoje ela tem comentado que quer, porque com as televisões de hoje, com essas tecnologias, YouTube, e a gente também precisando, tá? Aí eu falei, não, realmente é necessário, vamos investir. Mas hoje eu sei que eu tenho autocontrole. Essa semana inteira, por exemplo, eu não consegui assistir nem os melhores momentos de jogo nenhum. E eu era viciado. Então tem coisas que você consegue enxergar, que você realmente, como o pastor acabou de mencionar, você consegue perceber que você dominou aquilo. Mas aquilo que você ainda não dominou, a Bíblia diz que você é escravo. Se você não domina algo, você então é escravo dele. Então é muito importante, o Celebrando nos ajuda nessas questões, porque hoje eu consigo identificar aquilo que eu já domino e aquilo que também está me dominando. Então, vou trabalhar em cima disso. Vamos falar sobre o exagero, né? Mas vamos lá, está na parte espiritual, Ju. Não, então, sobre isso que a gente está falando agora, é algo assim que é de suma importância, porque fala muito sobre autoconhecimento.
Né? Hoje em dia, a gente investe tempo para conhecer outras pessoas, mas a gente não quer conhecer a nós mesmos. Porque quando a gente conhece, faz essa autoanálise, esse olhar interior, a gente consegue ver onde estão as nossas fragilidades, onde estão as nossas forças, aquilo que a gente consegue realmente dominar, né? Porque é um fruto do Espírito, o domínio próprio. Né? Hoje em dia, a gente busca tanto ao Espírito de Deus, mais voltado para essa parte dos dons aparentes. Mas a gente não quer buscar um fruto, que é o domínio próprio que é necessário. Porque é o que o pastor falou, não adiantava ele se livrar de uma televisão se o que estava errado não era a televisão, era o que estava dentro dele. E a Bíblia fala sobre isso. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque é algo que já está dentro de você. E, pastor, assim, a pergunta que eu queria fazer é o senhor, assim, como embaixador do CT e tal, o senhor tem percebido que as pessoas têm tido essa facilidade? Eu digo facilidade no sentido, assim, de se reconhecer? Ou as pessoas entram ainda mais, como é que eu posso dizer? Escabriado, mais resistente, ou elas já vão ali com esse entendimento, não, eu preciso, assim, de uma visão de você que está ali, então, né? Deixa eu só explicar esse termo que a gente está utilizando, embaixador do CT. Eu utilizo igual o João, né, o evangelista. Ninguém disse para João que ele era o discípulo mais amado. Foi ele mesmo que se identificou dessa forma. O cara humilde que ele isso. Ele se identificou em ponto final. Ele falou, eu sou o mais amado, eu vou deitar no peito de Jesus. E como Jesus, como nosso Deus, ele dar o nível de acesso da forma como nós buscamos, então ele se identificou como o mais amado, então Jesus deixou ele ser o mais amado. E eu me identifico como embaixador do Celebrando, porque depois de eu entender essa ferramenta, sem idolatrá-la, é só uma ferramenta mesmo, ponto. Porque ela não tem poder nenhum de fazer nada se a pessoa não quiser seguir os princípios que ali estão como ferramenta para destravar os nossos 12 passos, né? O que são os 12 passos? Exatamente como a nossa irmã trouxe, a nossa missionária trouxe. A maioria, vamos botar em 99%, vem escabriado. Né? Outros 1% vem se achando que está levando alguém para ser tratado. Não, eu sou bom demais e vou levar alguém para ser tratado lá porque essa pessoa precisa. Ele precisa, ela precisa, ele precisa. E você, não, eu estou bem, eu já aceitei Jesus. E é um entendimento que eu tinha lá na minha formação, né, desde a minha infância, que eu não entendia. E só o Celebrando, só essa ferramenta me fez entender. Pastor, antes de responder a tua pergunta, que eu vou responder, eu preciso falar sobre isso, que é o quê? Um entendimento que eu tinha, porque eu recebi dessa forma, religiosamente, de que depois que você aceita Jesus, você passa a ser o impecável. E aí o que acontecia na nossa adolescência? A jovem que sofria uma queda, como a gente costuma dizer, né, que cometia algum ilícito, se ela não se engravidasse, que é o aparente, que é o externo, é a evidência do erro, até pode ser que ela, né, seja perdoada e volte para o grupo da mocidade. Mas se engravidou, agora vai para o grupo das irmãs. Acabou. Vai com as velhinhas de cabelo branco. Era assim. E o jovem? E o homem? O homem voltava para o grupo jovem normal, ele não engravida. Outro erro. Algumas igrejas, jamais a menina voltava para o grupo jovem. Se ela não quisesse para as irmãs, ela não ficaria no grupo da igreja. Mas é a que veio lá do mundo, sem filho, mas que também já não era mais virgem. Essa podia ir para o grupo jovem. Por quê? Porque o batismo perdoou o erro dela. Voltou a costurar o ímã? Mas eu vivi essa dicotomia, essa diferenciação e tal, essa discriminação. Dito isso, o que acontece? Esse entendimento de que uma vez que você é crente, se batizou, pecou, nunca mais sobe o púlpito, nunca mais faz, é um entendimento religioso. Por quê? Porque todos nós pecamos e não tem níveis de pecado para Deus. E eu ficava revoltado porque não podia jogar futebol,
A gente jogava no domingo, era denunciado pelas fofoqueiras de plantão, a gente era disciplinado no domingo, não podia cantar e nem pregar. Na terça-feira, no culto de doutrina, tinha que pedir perdão. Era essa a rotina. Todo domingo disciplinado, toda terça pedir perdão. E as fofoqueiras que nos denunciavam eram aplaudidas como as arautas da doutrina, da preservação. Defensora, né? Não, fofoqueira, é pecado. Causando disseminação nos irmãos. Então, a gente tem esse problema, tinha esse problema. E o que acontece? A ferramenta Celebrando me fez entender que o evangelho, a conversa, a caminhada, a jornada da nossa vida com Deus, da nossa jornada de fé, é uma caminhada como está lá em Provérbios, como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Esse dia perfeito é a morte. Morreu. Acabou. Você tem que brilhar até morrer. O crente não pode pensar em folga, em aposentadoria. Ele tem que dar fruto e brilhar e ser crente, ser luz de Cristo na terra, ser sal que salga até a morte. Ponto. Eliseu até no túmulo seus ossos ressuscitou. É desse jeito que eu creio. Até os ossos do morto em Cristo Jesus têm poder de Jesus, de Deus para salvar. Então, se é uma caminhada, significa que nós vamos ter percalços, vamos cair, nos ferir. Mas Deus, ele disse, eis que estou convosco até a consumação. Então ele está conosco, ele vai nos levantar e vai nos ajudar a caminhar. E a ferramenta Celebrando vai nos fazendo entender nessas caminhadas, nesses um passo de cada vez, nessa caminhada de fé, que às vezes a gente está lá no 5º, 6º passo, tratando aquele passo, ou melhor, era para tratar aquele passo, mas a gente está preso lá no primeiro ainda. E se você tentar ir atropelando, não dá certo. Tem que ser um passo de cada. Se levar um ciclo inteiro, tem pessoas que levam 3 ciclos para vencer o primeiro passo, que é a negação, que é reconhecer que precisa de ajuda. Olha como que o orgulho é difícil ser tratado. Entende? Então não é uma coisa instantânea. Então a maioria das pessoas, eu vejo, respondendo a tua pergunta agora de forma específica, que vem meio que sem entender o que é. Eu vou lá para ver, como o convite de Natanael, né? De Filipe para Natanael. Vem ver? É o que a gente faz no Celebrando. Porque tentar explicar é muito complicado, e as pessoas criam muito. Eu mesmo, quando eu conheci em 2016, eu achei que era uma seita. Só por 2 palavras. Primeiro, que o camarada sempre repetia um mantra. Quando Celebrando passar por você. Quando Celebrando, eu falei, que negócio é esse de negócio passar por mim, rapaz? Que troço é esse, tem que passar por mim? E eu não entendi o que ele queria dizer, né? E o que ele queria dizer, na verdade, é quando você permitir que as ferramentas, os princípios sejam aplicados à sua vida, né? Era a forma que eu entenderia, né? Você vai ver que as coisas vão mudar. E a outra questão que me fazia achar que era uma seita era o excesso de sigilo das informações dentro do grupo. Isso a gente trata com maior carinho. Aqui eu estou falando de mim, que a gente só fala da gente. Cada um dos grupos fala de você. Você não fala de terceiros, de trabalho, de chefe, de nada, de ninguém. A gente só fala da gente, porque a gente só consegue mudar a nós mesmo e mais ninguém. E mais ninguém. Então eu falo de mim, dos meus problemas, dos meus percalços, das minhas transformações, como eu estou fazendo aqui. Eu vou falando de mim. Eu posso até, no meu caso aqui, citei a minha esposa, por ela ser parte do meu problema. Ponto. Agora ela está fora, já entendemos isso, agora o resto é só. Eu vejo, pastor, que a maior dificuldade. Eu lembro quando entrou. Só te cortando. Eu, como facilitador, quando a pessoa não faz isso que tu fez, eu sou obrigado a corrigi-la. Porque é um problema que, no compartilhamento, generalizar. Não, porque as pessoas. A gente não usa esses termos. Não, porque todo mundo. Não. Eu falo de mim, igual o senhor fez agora exatamente certinho. Parabéns. Quando eu faço, eu sempre tive uma crise com aquilo que não é claro. Porque eu acho que Jesus ele foi muito simples e muito claro. E eu uso muito o termo quando aquele jovem rico chega para ele e fala assim, o que é preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus dá requisito. Isso. Ele fala, isso aí eu faço desde a minha
da minha... E Jesus concordou, falou, cara, tu Show, faz mesmo. show, beleza. Tá de Agora, parabéns. só que Jesus vai e fala, quero ser perfeito. Né? O texto, quero ser perfeito. O cara estava quase perto da perfeição, dá para pensar num Não, ele negócio já desse? estava salvo. Pelo que Jesus falou, ele estava salvo. Agora Jesus vai trazer uma outra oportunidade para ele. Quer ser perfeito? Aí ele, o cara é rico, o cara tem uma posição, o cara cumpriu as leis, né? Beleza. Pô, quer ser perfeito? Quem não quer ser perfeito? Com Jesus, aí ele fala assim, agora vende tudo que tu tem e dá uns pau. O que ele faz? Ele vai embora. Triste. Jesus não para e vai, vem cá, meu filho, vamos negociar. Não. Vai embora, vai embora. Então eu vejo que Jesus é muito claro. Quando chegou o encontro com Deus, quando agora tem o tal do radical, né? O celebrando é algo que é novo, novo assim, deve estar muitos anos aí, mas eu nunca ouvi falar do que até o senhor chegar aqui e falar do celebrando. E o que o senhor falou, a maneira que o senhor está comunicando com a gente aqui, te dá vontade de estar. Certo? Dá vontade de estar. E eu me considero embaixador porque eu quero que todos os mundos Mas tenham. quando você chega assim, não, você tem que ir, eu não posso falar, e que não sei. Uma coisa é você chegar e falar. Pode falar o que é falado dentro do grupo. Não, entendeu? O celebrando dá vontade. Tô falando, o senhor não chega aqui e fala assim, não posso falar do celebrando, é uma coisa só você indo lá, não. O senhor tá falando, entendi. É uma reunião, a gente é tratado, a gente tem. O básico. Show, dá vontade de estar lá, de ir. Agora, vamos lá no radical. O que é o radical? Não posso falar. Só lá que você vai saber. Que você vai saber. Pô, vamos lá no encontro. O que é bom encontro? Pô, meu irmão. Pode ter um efeito reverso. Pastor, né? eu fui no encontro. Sabe o que é o encontro? Tremendo. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Só que, é o que eu falo para o senhor. Eu fui cabreiro. Por quê? Como o senhor foi, não foi? Quando começou a questão do encontro, era a questão. Você lembra dessa boato? Mas o que eu falo, ninguém lembra. Não, porque lá o pessoal fica no quarto escuro com bode. O senhor pegou? Chegou a pegar? Eu brinquei do quarto escuro. Não, o senhor não pegou essa coisa? Não. Pegou, não? Então, quando começou esse negócio de encontro no Brasil, o pessoal falava muito isso. Eu falava, não. Aí o meu primo, que é pastor, fez com outro pastor muito sério e me perturbou. Eu não queria ir. Como eu falei assim, pô, como é ele, meu primo? Ele era maluco. De me levar para um quarto escuro. Né? Aí eu fui. Pode. Mas eu fui, pastor, mas sério, eu fui e fui cabreiro. E eu não vou relatar, porque como não pode, não pode. Não, é tremendo. Mas assim, quando chegou lá, vamos fazer isso aqui. Calma aí, os primeiros rituais, né, do encontro. Não vou relatar, não. Mas os primeiros rituais, eu não falei nada, não, pastor. Fiz nada, fiquei na minha. Não, eu quero. Vamos junto. Não, vamos junto nada. Deixa eu ouvir primeiro. Deixa eu ouvir primeiro. Quarto. Deixa eu ouvir primeiro que você tá orando para eu ver se eu concordo com essa oração. Vai dizer amém. Vai dizer amém, porque uma vez que você entra, vamos junto, Ju, vamos junto. Aí depois, e agora, como é que tu volta? Não quero. Você tá entendendo? Então, eu acho que essas coisas são muito boas para você chegar e falar, não posso. Bobeira, irmão, olha só. É um lugar que você vai estar lá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu vou respeitar, eu respeito quem faz. Você vai passar um final de semana. Eu não faria dessa forma. Sim, não faria. Por quê? Porque eu acho que pega um cara religioso. Não é um cara que chegou agora, é um cara que se converteu hoje, que nunca teve experiência com Deus. Você fala isso para ele vai de boa. Mas como você vai trazer o religioso que está ali na igreja, que o cara não quer mais servir a Deus, o cara não quer mais fazer, ele só está ali domingo. Você está entendendo? Como eu era, um desviado, né? Isso aí. Não é um atrativo. Eu acho que prende mais. Eu acho que é mais resistente, não sei. Eu acho que isso é uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia de pegar o curioso. Não a gente, não você nem eu, mas pegar o curioso. Porque talvez eu nunca conheceria o celebrando. Nunca conheceria o celebrando. Se eu não tivesse passado pelo que passou. Se eu não tivesse passado pelo que passei. Se eu não tivesse sido quebrado. E ali foi... Na verdade, a gente estava para se divorciar também. E foi a última ferramenta, o último lugar. Né? Nada... não tinha reconciliação, a não ser quando surgiu essa oportunidade. Então é um ano, então vamos ver o que acontece, né? Depois a gente decide no ano que vem o que a gente faz. E durante o processo as coisas, né, foram se desenrolando e se entendendo que o caminho era esse. E hoje é o meu ministério, né, que eu me identifico assim como João, ele se identificar como o apóstolo mais amado, e eu me identifico como embaixador do Celebrando,
falo isso com os meus pastores, brinco com eles, porque por mim, e pegando, e por que eu me considero um embaixador? Porque Deus me deu um esclarecimento, que eu vou voltar um pouco ainda na pergunta dela, que ela havia feito, que é o seguinte: o autoconhecimento que o Celebrando te dá, na minha forma de ver, pessoal, uma interpretação pessoal, é uma ferramenta que nos ajuda a cumprir uma ordem que Jesus deu em Mateus 16, 24. Jesus dá duas chamadas. Mateus 11, 28, geral. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Beleza, chamada geral. É geral, estava todo mundo, os discípulos, todo mundo. Não olha o relógio não, poxa, eu falei que é 10 horas hoje. E o que acontece? Depois, no capítulo 16, Jesus agora faz uma chamada dentro da sua igreja, dentro dos seus ministros, dentro dos seus apóstolos. Ele vira para os seus apóstolos, depois dele repreender Pedro, depois dele falar da fundação da igreja no versículo 18, ele repreende Pedro na sequência, depois de passar, ele avisa Pedro que o diabo vai se andar com ele, depois de passar tudo isso, Jesus vira dentro da igreja, tá? Imagina o pastor lá no seu gabinete ali, trabalhando com os seus ministros, seus obreiros, aí Jesus vira para eles e fala: vocês, se quiserem me seguir, olha só, os caras já estão 3 anos com Jesus. Jesus vira para eles e fala: se vocês, convertidos, batizados, discipulados, formados na faculdade de Cristo, de Jesus, que eu preguei a minha primeira mensagem dentro do seminário, eu preguei com esse tema, o grande seminário de Jesus. 11 aprovados e um diabo, que ajuda. Aí, quando eu terminei, o professor falou: só faltou fazer a aplicação prática. Eu, qual? Apontar para a classe e dizer: aqui tem um diabo. Falei: que isso? Aí hoje, outro dia, eu me recordei disso, que o pastor Ezequiel de Matos me confrontou no seminário com o pastor Adson Belo, lá de São Paulo, e que a matemática dele é o seguinte: se a cada 12 crentes tem um Judas, 24 crentes são 2 Judas. 48 crentes são 4 Judas. Imagina 5 mil membros. Quantos Judas não tem? Então, quanto mais cresce, mais Judas aparece. Então, fica a dica aí, que é desse jeito. Mas aí, o que acontece? O que Jesus fala em Mateus 16, 24, para eu fechar esse bloco? Vocês, apóstolos, se quiser, olha o que Jesus está dizendo, se quiser vir após mim, vir após Jesus para onde? Jesus tinha acabado de dizer nos versículos anteriores. Ele está indo para a cruz. Olha o convite que Jesus faz. Jesus está indo para a cruz e ele diz: se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo, então tome a sua cruz, porque Jesus está indo para a cruz, aí que me segue. Então, eu entendo essa chamada de Jesus como a minha segunda chamada que eu tive no dia 20 de novembro de 2015. A primeira foi geral, lá na infância: deixa eu ser o teu pai. Poxa, na dimensão física, tive tudo tranquilo com Deus, nunca tive problema. Mas teve um dia que ele falou: chega, é a tua última chance. Agora tu tem que pegar a tua cruz e tu tem que negar a si mesmo. Só que aí vem um problema. E qual é o problema dessa ordem de Jesus? Qual é o problema? Como é que eu vou negar se eu não me conheço? Aí o Senhor me deu, dentro do Celebrando, uma fórmula que eu chamo da fórmula da santificação. É C mais N mais E. Depois eu mando escrito. C mais N mais E. Por quê? O C é de conheça-te a ti mesmo, que Sócrates tinha dito alguns séculos anterior a Jesus. O N é de negue-se a si mesmo. E o E está lá no texto da Santa Ceia de Paulo, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o Senhor me mostrou que eu preciso me conhecer para conseguir me negar
E depois que eu faço esses dois processos, eu olho para o que eu fiz e examino o que eu fiz para entender se eu estou no caminho ou se eu tive algum desvio. Aí eu não sei, infelizmente tem que ser, não sei que tipo de discípulo você vai pensar que eu sou aqui, mas eu tenho que ser, não tem jeito. Né? Mas o que acontece? Não tinha só Júzia, não. Não, porque assim, a gente tem que. Hoje eu estou um pouco mais realista, né? Isso é bom. Com algumas coisas. A gente está aprendendo muita coisa ainda, mas está aprendendo. Só que, olhando para esse contexto, a gente vai ver o seguinte. Se a gente serve um Deus, a gente precisa saber qual é a sua vontade. Oração lá, Mateus 6. Isso aí. E a gente tem hoje um manual. O problema é que hoje a gente está acostumado, como o senhor falou, a gente acha que não precisa de ajuda para nada. Então hoje a gente compra uma televisão, já sei como programar ela, como ligar, mas tem alguma função ali que vai chegar uma hora que tu... Hoje o que a gente faz? A gente não vai procurar um manual. A gente vai no YouTube e o cara vai ensinar a gente como é que faz aquele trâmite ali. Né? Você vê, a minha vizinha comprou aqui uma Smart, a minha filha do tablet dela daqui jogava o desenho na Smart dela lá. E a vizinha tá vendo que desenho é esse? E ninguém sabia, nem ela sabia lá, e nem a gente aqui sabia que o negócio estava lá. E um dia descobrimos que o tablet e a TV de Smart dela tinha uma maneira que assim, a Sara fazia um negócio ali que jogava lá na Zuzu e a menina vendo, resumindo. Então a gente hoje entra no Evangelho. A gente hoje, hoje é um discipulado meia boca. Miojo, né? Miojo, certo? Drive-thru, né? E a gente vai formando as pessoas desse. Então eu acho assim, toda ferramenta é boa. Não sou crítico da ferramenta. Eu me amarro no encontro. Eu celebrando, eu acho muito legal, mas igual uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu não preciso estar dentro da igreja, não preciso congregar. Aí eu falo assim para ele assim, você já leu a Bíblia toda? Você já leu o livro de Hebreus? Você já leu tudo? Ah, não. Então quando você lê toda ela, aí você volta, quando você lê toda ela, aí você volta, aí você me fala, pastor, eu li a Bíblia toda e eu não preciso congregar. Aí a gente vai para outro nível. Se você conseguir ler a Bíblia toda e nela você conseguir ver que não tem a necessidade de você congregar numa igreja para ser filho de Deus, você tá entendendo? Então acho que hoje qual é o problema de muitas pessoas? Primeiro, são dois, eu acho. A falta do conhecimento do qual é a vontade de Deus verdadeira. E qual é o outro problema? Tem gente que sabe, mas aí entra naquilo que o senhor falou. Deus entende o meu pecado. Por quê? Eu estou pregando, Deus está me usando. Mas quando eu saio dali, eu volto a praticar. Porque a gente, quando peca, eu vou falar quando a gente peca, porque eu sou um pecador, mas eu vivi alguns pecados bem pesados, como o senhor falou. A gente sempre tem uma justificativa para ele. Então a gente trata assim, não, Deus tem. Se Deus está me usando quando eu prego, é porque Deus está entendendo o porquê que eu estou fazendo tal coisa. Então, há uma inversão muito grande. Nisso, há uma lacuna que a gente está aqui e Deus está aqui. Se chama para mim, sabe o que é? Aquilo que o senhor falou. Eu sei muito, eu prego muito, Deus me usa. Na verdade, eu não preciso nem de Deus mais. Então, dentro desse escopo que você trouxe agora, pastor William, o que acontece? As fases, eu não sou da área da saúde, da biologia, mas o nosso corpo ele tem algumas fases que, quando surge alguma doença, ele passa. Eu não vou lembrar aqui todas as fases, mas quem é da área entende o que eu estou falando, pode nos ajudar aí nos comentários. Uma das fases é a febre. Quando a gente sente febre, é sinal de que alguma inflamação tem no nosso corpo em algum lugar. Outra fase é a dor. A gente sente dor, mas só que chega uma determinada fase, dependendo da doença, que você não sente mais nada. Só que o problema dessa fase é que é chamada metástase. Não tem mais jeito. Que eu acredito que é o que eu cheguei. E eu acredito que Deus fez um milagre na minha vida
e me deu essa última chance. É como eu entendo o meu processo. Porque quando chega nessa fase da metástase, o Espírito Santo já não fala mais, não tem como. Só que antes de chegar nesse ponto, o Espírito Santo fez a febre, deu a dor, teve todos os processos, teve todos os problemas. Só que a gente vai ignorando, vai dando as justificativas. Se o cara faz aquilo que Deus condena, que a palavra condena, e ele não tem mais aquela assim, puxa, eu vou pregar. Puxa, se eu chegar na igreja, acabou. Se eu chegar na igreja, se me derem a oportunidade, e aquela irmã da revelação estiver lá. Se ele não tiver mais esse Jesus, o Espírito Santo já, ficou fora há muito tempo. Já foi embora. E aí o princípio da sabedoria é o temor, é temer a Deus, como disse Salomão. E qual é o problema dessa fase? É que a pessoa ela começa a ir para um outro estado. Um outro estágio. Qual é o estágio? Ela não quer morrer sozinha. Ninguém quer morrer sozinho. Então ela começa a tirar aqueles que estão dentro. Ela começa, que eu, graças a Deus eu não fui para esse, eu não evoluí para esse estágio, mas ela começa de que forma? Ela começa a fazer uma teologia para justificar o seu pecado e começa a criar uma congregação dos pecadores do seu próprio pecado pessoal, pecado íntimo, que a Bíblia fala, né? Então esse é o extremo. A pessoa praticamente já morreu espiritualmente, já não está nem mais morno. O morno nem vai vomitar, esse então já está, né? Então o que acontece? Esse é o maior perigo, porque ela rejeitou tanto a voz do Espírito Santo que ela já vai para um estado que ela começa agora, praticamente ela se torna o inimigo do Evangelho, o inimigo da fé. Ela vai realmente para o outro lado, e Hebreus 6,4 diz que é impossível essa pessoa se reconciliar. Então, graças ao bom Deus, nós não chegamos nesse extremo. Agora, falando sobre o Celebrando, a gente vai 3 pontos. A gente tem 3 ferramentas que existem hoje aqui no Rio, no Brasil, né? Vamos dizer assim. O encontro, ele tem as suas fases, né? Encontro, reencontro, e é muito bom. O radical hoje, que pelo pouco de já ouvi falar, mas não conheço também. É bem impactante, é muito bom. Né? Ele é um choque de uma realidade do que a igreja, a Bíblia, né? E hoje a gente tem a ferramenta do Celebrando. A pessoa hoje que está assistindo a gente agora, ou que vai assistir depois, Celebrando, ele é uma ferramenta que ele não tem uma como é que se fala assim, uma deficiência específica. Hoje eu tenho problema com drogas ilícitas, pornografia, eu tenho problema com como é que se fala? Eu tenho vários problemas que qualquer droga, cigarro, pornografia, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão. O Celebrando, ele atinge essas pessoas. Por quê? Porque o encontro, ele na verdade, ele te traz vem lá de trás, te despindo para você seguir uma nova criatura. Muito bom. O radical, ele te prepara muito para o que, pelo pouco que eu conheço, para o que está para vir, para te formar um crente melhor. E o Celebrando, pelo pouco que eu estou entendendo aqui, ele te prepara... manutenção diária. E isso, é isso mesmo? É isso. É uma manutenção diária. Toda semana nós temos uma lição, são 36 lições, começa normalmente em março e vai até novembro. É o ano inteiro, toda semana tem uma lição diferente. E a gente vai degustando aquela lição, vai respondendo os questionários, e chega, no nosso caso, às terças-feiras, são outros dias, a gente tem uma apresentação em grande grupo, onde é como se fosse um culto, tem uma palestra sobre o assunto, sobre o tema, que é explicado, traz algumas ilustrações e tal, é uma palestra, e depois nós vamos para os nossos pequenos grupos, onde cada um, homens, nos grupos só homens, só mulheres, bem, né, ser dividido, e também faixas etárias, né, alguns problemas, como você trouxe, alguns problemas meio que parecidos, né, tenta dividir da melhor forma possível, mas não tem um critério de, esse pode ou esse não pode. Esse ano, nós tivemos uma nova implementação pela nossa coordenadora geral dos ministérios, a pastora Janaína L., que foi os grupos de apoio. Aí sim,
foram feitos grupos específicos. Depressão, ansiedade, luto, enfim. E aí foram feitos, né, cadastros, né, de pessoas de forma antecipada também, e essas pessoas estão naquele grupo ali. Tal. E o Celebrando, ele não, ele é esse período das 36 lições. Antes de começar as primeiras lições, nós temos, normalmente em fevereiro, uma preparação, que estão as terças terapêuticas, que é onde as pessoas é apresentada, como nós estamos fazendo aqui, e tal, traz palestras sobre os temas e assuntos. Enquanto isso, vamos fazendo as inscrições para quem quer participar. Mas chega um período, e isso é importante eu falar, que é o terceiro passo, quando ele também termina as inscrições. Por quê? Porque o quarto passo, ele é muito importante, que é o que nós estamos vivendo, e vamos até o final agora, que se chama o inventário. É onde a gente faz o inventário moral de nós mesmos, visitamos a nossa história, começamos a identificar, né, um autoconhecimento, tentando identificar os gatilhos que nos levaram a cometer e tal, aos nossos erros, os padrões inflexíveis da nossa família, que normalmente, se a gente olhar, tem sempre uma família que sempre erram na mesma coisa, né? Adultério, como é na minha família, pessoas que se endividam financeiramente, procrastinação, alcoolismo, fumo. Então, tem um padrão. Isso não é maldição. Eu não acredito na maldição hereditária, tá? Desculpa quem acredita. Eu não acredito, porque a minha Bíblia diz que para o crente não vale nenhum encantamento. E quando nós aceitamos Jesus, é quebrado toda a maldição e Jesus já pagou tudo na cruz. Então, acabou. Não tem. O que tem são os padrões inflexíveis. Por quê? Porque o pouco que nós estamos aqui, a gente começou a se identificar. A gente começou a se identificar, a gostar de um jeito do outro. E querendo ou não, eu pego um pouco do teu trejeitos e você pega um pouco do meu. E se a gente conviver muito mais tempo, daqui a pouco a gente está igual. Isso falando involuntário, né? Involuntário. Faz parte do nosso ser humano. Nós somos seres relacionais. A gente se conecta uns com os outros e isso é normal, é natural. Se não fosse assim, não teria como ter convivência. Né? Porque a desconfiança... Nem sentimento, né? Nem sentimento. A desconfiança que nós temos desde dos homens lá da caverna, né? Do desconhecido, já nos impede de nos conhecer. E se não tivesse essa facilidade de se comunicar, de se interagir, seria impossível ter qualquer tipo de convivência. Então, a gente fecha as inscrições quando termina o terceiro passo, e dali em diante não entra ninguém. Não entra ninguém. Às vezes, se chegar alguém, não é excluído, obviamente, a gente faz um grupo aberto, né? Mas aí não tem inventário. Por quê? Porque o inventário ele mexe muito. A gente visita coisas muito pesadas, às vezes, coisas íntimas e coisas que dói, coisas que às vezes o nosso cérebro subconsciente enterrou mesmo, porque ele tem tanto medo daquilo que ele não quer lembrar. E aí, quando você começa a fazer o inventário, você desenterra aquilo e aquilo machuca como se fosse vivendo de novo. Para tratar, né? Para tratar, para curar. Mas é como se você estivesse revivendo aquilo de novo, aquela dor toda de novo. Então, por isso que o nosso subconsciente enterra. Mas só que nunca vai ser tratado. Se você não desenterrar e tratar aquilo, nunca vai ser curado. Tem que livrar, né? Tem que jogar fora. Vai ficar aquela ferida o tempo inteiro ali, doendo, mesmo que pouquinho, aquela dor de dente lá no fundinho, mas você tem que tratar. E onde, nesse período aí do Celebrando a Transformação, que veio o outro ministério, que é o Com Deus Pode, que é uma maneira de o senhor se comunicar. O que eu vi um pouco do vídeo, acredito que pegando um pouco a experiência do Celebrando, sim, que é mais fechada, e aquilo que já transformou o senhor impulsionar para outras pessoas através do podcast. Uma ordem divina, né? Primeiro veio divina. Celebrando, depois veio Com Deus Pode. Exatamente. Eu já trabalho no YouTube já há muito tempo com o canal História, Cultura e Teologia. Só que, como eu estava falando, eu entendia que eu estava no meu casulo existencial, mas eu entendia também que eu tinha um papel social, como historiador, como teólogo, como cientista político, de fazer o meu papel social. Só que também eu entendia que o meu propósito eu só poderia exercer com os critérios que eu coloquei com Deus ainda no dia 20
de novembro de 2015. Eu sempre repito essa data, que é o dia da consciência, e foi para mim consciência total. Que foi que eu só iria cumprir o propósito, não foi nenhuma exigência, foi um pedido. Eu falei, Senhor, eu só irei cumprir quando a primeira ovelha do meu pastoreio for a minha esposa. Eu coloquei para Deus, eu falei, não faz sentido algum eu continuar a vida que eu vivia. Ou seja, todos fora vendo uma maravilha, sendo que em casa tem alguém que não acredita. Não faz, eu não vou viver isso de novo. Não dá, não me peça isso. Não dá. E como Deus tem realmente assim feito maravilha esse ano agora, que é um outro detalhe que eu não sei se vai dar tempo de falar, mas a gente faz 18 anos de casado, no dia 12 de novembro, e o Senhor mandou esse ano eu levantar altares em minha casa, fazer culto doméstico, mas com o entendimento de levantar altares ao Senhor. Eu obedeci, e depois que eu comecei a agendar os cultos, aos domingos à noite, porque a nossa igreja está, esse ano, um período sem culto à noite, no domingo, só tem de manhã. Quando eu comecei a agendar, desde 16 de julho até o final do ano, o 18º culto doméstico, que é o 18º altar que eu vou levantar para Deus, cai no dia 12 de novembro, que é o 18º aniversário de casamento. Quando eu vi isso, que eu comecei a agendar, que eu vi, eu falei, Senhor, eu entendi. É um culto, um altar para cada ano de negligência, de falhas, de problemas, e eu creio que a partir desse ano é só vitória. Aí, quando foi em abril desse ano, participando do Celebrando, fazendo as lições, meu coração começou, num culto de domingo, meu coração começou a ferver, e o Senhor mandou eu escrever. E eu comecei a rascunhar algumas coisas, rascunhar. E eu falei assim, cara, eu vou pesquisar o que significa essa palavra podcast. Eu quero entender. E aí, dentro das dificuldades de definições que tem dessa palavra, eu dividi pod e só o cast. Cast, se eu não estiver enganado, tem a ver com transmissão, né? É algo que é transmitido. E o pod é algo encaixotado, é algo que é tipo como se fosse um programa de jornal, um programa de TV. Então eles usam lá nos Estados Unidos essa palavra pod, que é mais ou menos nesse sentido. Eu falei, poxa, então podcast, tá? Aí comecei a rascunhar, e aí veio essa palavra pronta. Com Deus pode. Aí eu até narrei assim como se fosse Herbert Stone. Quando eu estou escrevendo, eu falei assim, com Deus pode. Aí eu parei, falei, rapaz, verdade. Aí veio como um filme na minha mente. Tudo que eu vivi desde o dia 20 de novembro até hoje é só pela misericórdia e graça de Deus. Aí depois eu falei, tá, mas deixa eu olhar para trás. Aí eu comecei a olhar, como se fosse um filme mesmo. Comecei a rebobinar, assim, voltando. E eu comecei a ver tantos livramentos que ele me deu. Armas na cabeça. E o cara puxar o gatilho e não sair. Afogamento. Quase que eu, aos 3 anos, sobrevivo. Acidente que eu tive de cair, quando criança ainda, dentro da linha do trem. E o trem já ia partir, o camarada pulou para me salvar. E várias coisas que eu fui vendo, eu falei, Senhor, realmente, só a tua boa mão. Só com Deus eu poderia estar vivo hoje, respirando. E aí eu decidi criar esse Com Deus Pode. E a ideia era, isso em abril, tá? E a ideia era entrevistar as pessoas e tal. Só que quando foi numa das lições, que eu não vou lembrar o número agora, do Celebrando, tinha uma questão que nos pedia para responder quais estratégias eu teria que desenvolver, eu tinha desenvolvido ou teria que desenvolver para vencer os maus hábitos. Aí Deus me deu, assim, quando eu respondi, coisas que eu já vinha fazendo, que Deus já tinha me mostrado nesses 8 anos que eu faço Celebrando, e eu comecei a responder. A primeira, poxa, o acampamento no esconderijo do Altíssimo. Aí eu botei acampar no esconderijo do Altíssimo, porque Salmo 91 é muito claro para mim. Quando eu me acampo, a sombra do Onipotente descansa sobre mim. Beleza.
Segundo, aí eu fui e respondi, bom, nadar, se eu não me engano, foi nadar nas águas purificadoras. Ezequiel 17 diz para chamar, só que Ezequiel não pôde nadar porque ainda tinha um véu. Só que agora o véu foi rasgado, então agora a gente pode mergulhar, né, nos mistérios de Deus. Não tem mais nada oculto que a gente pode conhecer tudo que a gente quiser. E aí eu comecei a responder, beleza. Aí quando eu compartilhei no grupo, o pessoal, não, manda para mim, eu quero, não, vou pregar isso, que não sei o que e tal. Aí chegando em casa eu fiz, botei versículos, botei as coisas e tal, e mandei para o grupo. E aí quando eu fiz isso, o Senhor, senta aqui, meu filho. Que tal você começar o Com Deus Pode? Senhor, mas eu não tenho estrutura. Aí comecei a conversar com Deus e eu tinha feito uma pregação que eu tinha colocado só em áudio, né? Exatamente falando um pouco de mim. Eu preguei sobre o filho que ficou em casa, a resposta do filho mais velho, né, que ficou em casa. Preguei lá em Pebetá, na igreja do meu tio Vitor. E eu tinha posto uma capa e botei só em áudio. Aí eu olhei, falei, tá, já que eu não tenho a estrutura de fazer imagem, vou com áudio mesmo. Quando eu comecei a obedecer ao Senhor, de fazer o que Ele estava me mandando, sem brincadeira nenhuma, parece que as portas se abriu e o Senhor começou a mandar, são 12 passos, então são 12 hábitos. E aí me deu os 12 hábitos e eu fui escrevendo os roteiros, fui gravando, né, aprendendo a mexer nas ferramentas e tal. E agora já não tem mais como voltar atrás. A gente vai estar começando agora no sábado uma nova série chamada Os Direitos dos Filhos de Deus. Ele vai ser de 10 episódios, né, todos curtinhos também. Os direitos identifiquei 10 direitos que internacionalmente é aceito, toda criança precisa ter, e eu vou embasar biblicamente que Deus também como nosso Pai. E eu tenho 4 séries para fazer. Eu escolhi essa sem lembrar que domingo é Dia dos Pais. Aí quando hoje eu estava preparando para o nosso bate-papo aqui e também, paralelamente, finalizando a série, que eu lembrei que domingo é Dia dos Pais. Aí eu falei, Senhor, então, que tal? Eu, antes de começar a série, eu reservar o início para falar os privilégios de ter o Senhor como Pai. Aí nesse próximo sábado, às 7 horas da manhã, vai estar já esse primeiro episódio. Os privilégios de ter... Botei só 3, tá? São vários, mas botei os 3 principais. Os privilégios que é ter Deus como nosso Pai, que eu vivo isso desde meus 7 anos de idade, e de experiência, né, de vida. E também vou já acrescentar o primeiro privilégio, né, o primeiro direito dos filhos de Deus. Né? Só não vou adiantar aqui, vou fazer igual o encontro com Deus, igual o radical. Quem quiser. Quem quiser vai lá, né? É isso aí. Mas é prazeroso, né? Porque hoje, pastor, é o que eu falo. A modernidade, né? O Pedro Jorge, ele operava lá com a gente a live. Hoje está o João lá operando. E quando a gente começou isso, eu lembro que eu comecei a fazer um curso, aí eu não entendi muito. Falei, Pedro, tu não quer não? Ele entrou, gostou. E quem fez a mentoria para a gente, na época, tratava essa área de mídia, de live. Foi antes da pandemia, não foi, Pedro? Foi antes da pandemia. Bem no início, né? Ele tratava, Gil, como um ministério. Sim. As mídias da igreja. E a pessoa acha, não, aquilo ali é uma vaidade, aquilo ali é uma coisa que... Não, cara, porque o pastor, ele prega para aquelas pessoas que estão ali. Sim. Certo? Dentro da igreja. E o cara da mídia, o cara que tem um ministério... Porque tem 2 tipos de pessoas que trabalham com a mídia. O cara que só faz aqui, né? Bota o celular lá, ou liga o computador e transmite, ou o cara que tem visão. Que é o quê? Calma aí. Aonde eu quero levar aqui? Eu quero levar a palavra que o pastor está ministrando. Aí, igual, eu tiro lá pela igreja. Hoje a gente transmite pelo Facebook, pelo YouTube. Aí o Pedro pegou e transformou aquilo ali para o Amazon, para o Spotify, e tem mais 4, eu não sei que coisa. Aí a gente fala assim, pô, será que vai ver? Aí daqui a pouco ele puxa lá
Tem gente na África que assistiu, tem não sei o que, ele fala, pô, pastor, assistiu a maioria do pessoal do podcast, sei quantos por cento mulheres, sei quantos por cento homem, e 4, 5 países diferentes. Cara, como é que vai? É a ferramenta e que Deus ele envia. Então hoje, a gente está aqui, incrivelmente, a gente está ao vivo, a gente fala assim, pô, mas tem quantas X pessoas ao vivo? Aí daqui a pouco o podcast acaba, você olha, pô, mas tem mais 50 visualizações. Não sei se a pessoa viu tudo, se não viu, mas alguma coisa é falada. E o que é falado é ministrado no coração de alguém e muda a vida das pessoas. Porque se está sendo visualizado, é porque o propósito está cumprido. Então, o com Deus pode, ele também é isso, né? É a orientação da pessoa diante da palavra e da vontade de Deus através da sua vida. Eu já fui tratado nesse ponto aí, que o pastor acabou de comentar, bem no início do meu ministério de pregação, porque eu era pregador itinerante, como eu já mencionei, né? Tal. E só que o que acontece? No celebrando que eu fui entender isso que eu vou falar aqui, tá? Eu não entendia completamente assim como eu vou falar agora. Mas o que acontecia? Eu pregava, eu era do meio reteté, meio pentecostal, hoje eu sou batista tradicional, tá? Tem uma transformação aí, sem demérito de nenhum, tá? Não estou criticando, não, só... Mas deixou de acreditar? Não, eu sou batisbleia. Tá. Não, eu era batisbleia, agora eu sou Bleas Bates. Agora eu transformou. Bleas Bates. O que acontece? Eu pregava, e depois que eu pregava, assim, as pessoas às vezes bocejavam, no meio pentecostal. Eu não quebrava tudo, eu não virava tudo. E as pessoas gostavam, tinham 2 ou 3, falavam, poxa, que benção, vinha, testificava. Mas aquilo começou, a vaidade, né? O orgulho começou a me incomodar. E eu tenho um pai, que eu chamo, eu tenho um Deus que eu chamo de pai, ou um pai que é meu Deus, eu não, né, é uma mistura, mas é meu pai. Um dia eu fui reclamar com ele em oração. Sério mesmo, cheio de razão. Não, cheio de razão. Falei igual o Jó, eu vou me apresentar diante do tribunal de Deus, ele vai ter que me dar uma justificativa, porque ele que me dá, olha só, ele que me dá os bolsos, que eu tinha certeza, porque eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum nos esboços que eu prego, nenhum. Porque assim como o cantor que recebe aquela música inspirada como minha esposa recebe, são as minhas pregações. Eu só coloco os versículos, textos, mas quem me dá é o Senhor, eu não tenho dúvida. E outra, Deus só me dá mensagem quando tem agenda para pregar. É sério isso, tá? Quando vem, eu estudo a Bíblia todos os dias e não faço esboço. Eu estudo para mim. Para mim, para minha edificação, eu estou na minha última chance, né? Então, para não vacilar aquela parada toda e tal, aquele medo, aquele temor, exatamente. Pá, botando aquele jet, não sei mais o quê. Desequipante espiritual. Só que tem determinados textos que o Espírito Santo para. Aí eu, o que foi? Aí começa. Quando isso acontece, eu já sei que vai ter uma agenda. Ponto. Eu só não sei aonde é nem quando é, mas vai ter uma agenda para aquela mensagem. Ponto. Ou acontece o seguinte: estamos aqui num bate-papo, o pastor vira para mim e fala, Léo, poxa, um exemplo, tá? Poxa, sábado o pregador, tem como tu ir lá pregar? Deus não me deu mensagem nenhuma. Aí eu falo, Senhor, e aí? Aí eu paro com a minha Bíblia aberta e o Senhor me direciona e acabou. E a mensagem vem. Então eu não tenho mérito. E eu sempre fui assim. Desde a minha primeira pregação oficial, que foi no Salmo 91, foi desse jeito. O Senhor me deu à tarde, o Roberto, meu amigo, passou, ele, vamos embora, me levou para um lugar que eu nunca tinha ido, chegou lá, ele achou que ele ia pregar, e o pastor falou, não, a mensagem está com ele. E estava comigo mesmo, que à tarde Deus tinha me dado. Então eu não tenho dúvida quanto a isso. Porém, eu cheguei e falei, Senhor, tu que me dá mensagem? E por que as pessoas ficam bocejando? Que negócio é esse? Aí o Senhor me levou na parábola do semeador. Aí eu li. Aí o Senhor falou, tu entendeu? Para os outros eu entendi. Não,
Aí o Senhor perguntou, quem é o semeador? Eu falei, é o Senhor, é Jesus. Quem é a semente? Eu falei, é a tua palavra. Quem são os terrenos? Eu falei, são os corações das pessoas. Aí ele me perguntou, e cadê você? Aí eu, não estou aqui não. Ah, é? Então por que tu está preocupado? E é aquilo que eu já mencionei. Se eu estou onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, por que tu está preocupado com números, com quantidade? Quando eu te levo para falar as minhas palavras, eu sei quantos são. Aí eu fiz a conta. Sabe quantos de resultado que deu aquela semeadura? Que foi o Senhor que semeou a palavra dele, 25% de resultado. Então eu entendo que se eu estou falando com 4 pessoas, só uma. Só uma. Então, isso me tratou de uma forma assim, sabe, sobrenatural, que acabou meu problema. Eu me preparo sem brincadeira nenhuma. Como eu me preparei para estar aqui hoje com vocês. Eu me preparo, seja para falar para uma pessoa ou 1 milhão, da mesma forma, porque a palavra não é minha. Eu não tenho mérito nenhum. Eu só sou um instrumento. E eu tenho consciência completa do que eu estou falando, porque mesmo eu todo sujo no pecado, como eu fazia quando eu era fariseu, o resultado continuava acontecendo. A prova de que eu não tenho mérito nenhum. Mas uma hora a conta chega, né, pastor? Esse é o problema. Eu queria perguntar, assim, o que o senhor sentiu de diferença? O senhor sempre enfatiza o seu encontro com Deus, assim, de 2015, quando o senhor te parou. Sim. E o que o senhor, assim, sentiu de diferença na sua vida com Deus e nas suas ministrações, a partir deste encontro? Você falou assim, que as mensagens sempre aconteceram da mesma forma, o Senhor te dava essa revelação, mas assim, o que você sentiu de dentro de você, naquele momento ali de você estar ministrando, a sua ótica, a sua perspectiva? Cara, a tua pergunta é... O Senhor me levou lá na minha avó, irmã Jerusa, avó de consideração, quando nós éramos jovens, e ela era a nossa madrinha ali no grupo jovem, lá no bairro de Fátima, em Queimados. O que aconteceu comigo, eu posso... Isso ser bem rápido. Só não sei se as pessoas vão entender e talvez eu tenha que gastar um tempo explicando. Eu entendi a repreensão que a minha avó, irmã Jerusa, profetisa, mulher de Deus, me deu um dia que eu desci do púlpito. E ela falou para mim, filho, a tua ministração é excelente. O teu problema é que você não deixa a porta da graça aberta. Eu não entendi até dia 20 de novembro de 2015. Por quê? E depois do celebrando, ficou também mais fácil eu embasar isso que eu vou explicar. Eu pregava assim, né, na verdade. Eu cheio de pecado e apontava os erros de todo mundo com as ferramentas de Deus, da palavra de Deus e a mensagem de Deus, que é realmente correção. A palavra de Deus é muito clara. Hebreus 12, Deus castiga e corrige todos aqueles que ele tem por filho. E ele ama. Aquele que ele não corrige é porque ele não é filho. E aquele que não aceita a correção, porque é rebelde, não é filho. Salmo 68 vai dizer que esse rebelde vai ver uma terra seca. Ou seja, sem vida, sem Deus. E o que eu entendi? O que mudou em mim? As ministrações que Deus me dá, hoje eu entendo, como eu disse, né? É porque vai ter uma agenda, mas eu entendo e eu prego não na terceira pessoa e nem só na primeira pessoa, né? Ou melhor, nós, né? Eu prego na terceira pessoa, nós, mas eu me enquadro, eu aplico, eu tenho não seria, né, um mantra, né? Mas um entendimento que eu adquiri o seguinte: eu não posso pregar o que eu não estou vivendo e eu preciso viver o que eu estou pregando. Então, o que mudou isso? O que eu posso afirmar que mudou 100% é isso. É o entendimento de que eu acabei de dizer, de que eu sou apenas um instrumento e que independente
se eu estou limpo ou não, o resultado vai acontecer porque é Deus quem faz. Mas a consequência é minha. Então, se eu estiver vacilante, estiver no pecado, eu estou prejudicando a mim mesmo. E assim, é algo que parece muito óbvio, mas a gente não consegue entender. E eu, preparando o material para vir aqui, eu me lembrei de um filme que eu assisti, eu tentei achar o nome dele, mas não consegui achar, que era o seguinte: o enredo do filme, spoiler, né? Se alguém for assistir, me perdoe. Que é o seguinte: o camarada, ele tinha um policial correto, muito bom, que estava investigando um psicopata que estava fazendo as pessoas, ele usava as pessoas, chantageava as pessoas com os segredos que ele obtinha através de um hack daquela pessoa, e a pessoa fazia as coisas para esse psicopata, mesmo sem querer. Se ele mandasse matar, a pessoa matava. Se ele mandasse roubar, a pessoa roubava. Por quê? Com medo dele expor esse segredo para a mãe, para o patrão, para o marido, pessoas pulando. E qual é o enredo do filme? E aí ele vai e consegue incriminar falsamente esse policial, bota esse policial na cadeia e tal, faz uma brincadeira de gato e rato com esse policial. No final, né, o bem vence o mal, aquela coisa toda. Mas o que me chamou a atenção nesse filme? O nível que nós, seres humanos, temos de guardar os nossos segredos, os medos. E eu vivia isso, né? E o que mudou também, para mim, foi não ter medo da minha reputação. O que me importa é que, se o meu testemunho dos erros e acertos atingir uma pessoa e ela se identificar e ela ser salva, ser alcançada, e ver que há esperança para a vida dela, que ela pode também ser transformada, ser resgatada, ser restaurada, e Deus começar a usar ela no propósito que Ele estabeleceu para a vida dela, para mim já está de bom tamanho. Mas eu alcancei isso por quê? Porque hoje eu não tenho mais medo da minha reputação. A minha reputação não é o mais importante para mim. E esse medo de perder uma reputação, isso não seria um orgulho? Exatamente. É exatamente isso. Então as pessoas, elas preferiam, nesse filme, né, se matar ou fazer um ato totalmente absurdo, simplesmente com medo do camarada revelar. Eu preferia morrer com esse segredo preservado do que esse segredo ser revelado. Isso, na minha visão, trazendo agora para a ilustração e aplicação da nossa vida, é o que, de uma certa forma, acaba acontecendo com muitas pessoas que vão para o inferno. Tem uma outra história, uma ilustração que também se encaixa aqui, de um camarada que recebeu a visita do governador disfarçado de um pastor na prisão, não sei se você conhece, e ele simplesmente rejeita, xinga aquele pastor e tal, e o camarada queria abrir a Bíblia para ele e tal, mas era o governador. Dentro da Bíblia tinha a carta do perdão dele, e ele rejeitou, achando apenas que era um pastor. Depois que o governador sai da prisão, o carcereiro vira para ele e fala: cara, tu é um idiota, um imbecil. Sabe quem é esse aí? Não é pastor, não. Era o governador, dentro da Bíblia tinha a carta de perdão para você, mas você rejeitou. Aí, na sua morte, ele falou as últimas palavras: eu quero deixar um recado para os jovens. Eu não estou sendo condenado à morte pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Então, a maioria das pessoas, eu acredito que vão para o inferno não porque Deus é mau, é injusto e está condenando as pessoas no inferno. Não, mas porque elas rejeitaram o perdão. Algumas acham que o seu pecado é tão terrível, tão imperdoável, tão grande, que não merece ser perdoado. Só que Deus já nos perdoou na cruz. Só falta a gente aceitar. A carta já foi assinada, e aquela que era contra nós já foi rasgada. Só que se a gente não aceitar o perdão, a gente está condenado. Não tem eficácia. E aí eu entendi essa palavra da minha avó, da porta da graça. Por quê? Quando eu ficava no púlpito como um santarrão e apontando a todos como pecadores, eu criava uma distância tão grande do alcance da graça que acabava não tendo eficácia a pregação. E hoje, como eu
me coloco abaixo até daquele que está pecando, que está ali sendo alvo da mensagem que Deus está entregando, essa pessoa consegue se conectar comigo e entender que eu sou um ser humano como ela. A nossa diferença é que eu estou tentando todos os dias a não vacilar. Essa é a única diferença. E se ela fizer o mesmo, se ela buscar as ferramentas, se ela tentar, se ela se dedicar, se ela correr para a cruz, o Senhor está de braços abertos para recebê-la e com a veste nova, com o anel, com a sandália, com o banquete, te recebendo de braços abertos no banquete como filho de Deus. Glória a Deus, amém? Pessoal, Papo Positivo chegando no final, já 1h30 de live, amém? E recebemos aqui o servo do Senhor, pastor Eliel. Pastor, muito obrigado pela tua vida aqui. Eu queria ver depois aí da gente fazer um podcast com a sua esposa, amém. Junto, a gente fazendo isso eu vi junto com a sua esposa, a gente ela trocar violão, essa ideia, toca, isso aí, a gente fazer aqui, e com certeza será uma bênção. E eu quero agradecer o senhor aí por tudo que o senhor compartilhou com a gente aqui, tanto seu testemunho como o... Mudou a pauta toda, né? E nem entramos aqui no terceiro tópico, né? Mas eu acho que o que o senhor falou aqui foi de grande importância para a gente e considera para os nossos ouvintes. Que Deus continue abençoando o senhor aí. As suas considerações finais aí, o senhor fale o que o senhor quiser aí para os nossos ouvintes. Olha, eu que estou agradecido por essa oportunidade de compartilhar esse testemunho que não estava no script nosso, mas estava no trono da graça, e como se mencionou, a oração, né, de Mateus, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A gente se prepara, e é bom que se prepare sempre, mas a gente também tem que deixar a porta da graça aberta, e entendendo que nós somos só instrumentos, e que Deus ele tem o controle de tudo, e foi Ele que conduziu. Tanto que quando, quando a gente tentava fugir dos assuntos, a live caía, travava. Então a gente entendeu, vamos ficar, vamos obedecer, vamos seguir. E eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu dou um testemunho assim, completo em live. Tal. Eu sempre comentava nos meus próprios canais, uma parte aqui, outra ali e tal. Nunca tão aberto, nunca tão... só no nosso ambiente lá do Celebrando, lá onde todo mundo conhece. Mas depois que é lançado na rede, já vai embora. Agora é com o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que o Senhor me falou, só para eu fechar mesmo aqui no podcast, dessa série que eu fiz dos 12 hábitos saudáveis, foi que Ele usaria a minha história para transformar outras histórias até piores do que a minha em grandes best-sellers. Então, eu estou apenas obedecendo e nós acabamos conduzindo por esse caminho. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, missionária. Nosso mestrinho ali, o homem. O PJ. Rapaz, o PJ, cara, fez milagre, suou. Tava de casaca, até tirou. Fez até jejum e oração. Mas graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade. E com Deus nós podemos. Com Deus conseguimos realizar. Né? E vamos que vamos. Estamos abertos, se quiser agendar uma próxima. Aí sim, como uma pauta, uma coisa... Vamos nos aperfeiçoar. Vai ser bem. Mas amém. Queria deixar um abraço, né, para todos. E também, se puderem se inscrever no nosso canal, né, ativar lá o sininho. Eu já fui, já. E assistir, comentar. E em breve nós estaremos também com vídeos. Mas por enquanto a gente vai continuar na live, nos podcasts com áudio. Né? Já estamos também no Spotify, a cobrança de um dos nossos inscritos. Eu falei, tá bom, eu vou aprender a fazer isso. Fui lá, fiz. Então, nós estamos evoluindo devagarinho, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e vamos na graça de Deus. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Amém. Ju? Eu só tenho a agradecer a Deus por esse podcast, pela vida do nosso pastor. Eu creio que, como foi edificante para a minha vida, está sendo edificante, será edificante ainda para outras vidas que vão ter o contato, o acesso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar você, pastor. Abençoar ele também, tadinho, que trabalhou a beça ali. Muito. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos, os seus meios de trabalhar. E eu creio que essa noite vai ficar marcada nas nossas vidas. Amém.
Pessoal, muito obrigado.